Vamos lá, gente. Retomamos aqui, onde nós paramos, tá? O que está acontecendo aqui é uma prestação de contas. Os anjos, tanto da luz quanto das trevas, estão prestando relatórios, tá? Uma observação aqui, que eu falei que ia ser redundante no vídeo anterior, e dando continuidade aqui. Gente, Satanás, mesmo sendo Satanás, o diabo, mesmo sendo diabo, ele é filho de Deus. Por se tratar de ser espírito, tá? Quer ver? Abre, por favor, em Hebreus. Abre em Hebreus. Você vai continuar em Jó? Vou, deixa eu aberto aí. Ah, não. 2. Vamos ler primeiro, Vamos ler primeiro. Ó, Jó. Agora Jó capítulo 2, versículo 1. Olha o que diz. E vindo outro dia. Você observou? Que não foi só uma vez. O texto está nos dando um norte, está nos dando uma ideia, que é uma prática cotidiana, uma prática rotineira. Todos os dias. Algo que se repete sempre. Né? Vamos pontuar assim, algo que se repete sempre. Tá? E vindo outro dia, em que os filhos de Deus, Binei Ha-Elohim, vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles se apresentar perante o Senhor. Independente do que ele se tornou, ele é um filho rebelde que não tem perdão. Porque o que ele mais tem raiva em nós é que a gente peca e somos alcançados pela graça e pela misericórdia de Deus para ter perdão. Ele pecou, errou, e não foi um pecado só. Vou ler com vocês esse texto na Bíblia. Ele pecou pecou várias vezes, e por isso ele foi lançado. Só um adendo aqui, a diferença entre nós e ele é que a gente peca em um estado físico. Ele pecou em um estado espiritual. Não tem perdão para ele, por quê? Foi um pecado que foi feito no setor, no âmbito espiritual. Nós não. A gente peca no âmbito carnal, âmbito físico. Tá? Quer ver? Antes de a gente ler Hebreus, vamos ler Ezequiel 28. Ezequiel 28. Ezequiel 28. Glória. Vamos lá. 28. 28 a partir do versículo de número 14. Olha só. A gente vai falar um pouco mais à frente sobre isso, mas eu quero deixar vocês um pouquinho curiosos, tá? Tanto pelo presbítero de Josué, pastor Alone, Tiago, missionária Cíntia, Diego, pastor Silas, enfim, não vou falar o Oscar, meu irmão também, eu acho que já pegou esse caminho aqui já, porque também ele gosta muito de estudar. Não dizendo que vocês não gostam de estudar, tá, gente? É porque ele já se aprimorou no que eu vou falar aqui, tá? E que pra vocês vai soar como novo, né? Oi? Pode falar alto. Eu falei Thiago. Falei sim. Falei Thiago. Se eu não falei Thiago, então eu tô falando agora, tá? Me perdoa, tá? Se caso faltou algum nome, me perdoa, tá, gente? Obrigado, Vitor, mas eu acho que eu falei. Mas vamos lá. Eu não tô falando nesse quesito de dizer que vocês são ignorantes, não, tá? Pelo amor de Deus, tá, gente? É porque muita gente não tiveram ainda a revelação do que eu vou falar aqui, tá? Porque a revelação e o conhecimento, ele tem 3 âmbitos. Conhecimento que eu pesquiso, conhecimento herdado, que eu herdo de alguém, que alguém me ensinou, me mostrou, ou conhecimento espiritual que Deus nos dá através do Espírito dele, tá? A primeira pessoa a residir, a morar, a habitar no Éden não foi Adão. Recapitulando aqui, o pastor Silas fez essa conversa com a gente. Pastor Silas, Alone, Tiago, missionária minha também, que está aí no grupo também. A primeira pessoa a morar no Éden não foi Adão.
Tá? Mas vamos lá. Mais pra frente eu falo sobre isso com vocês. Com mais propriedade. Ó o versículo 14. Tu eras querubim o quê? Ungido, tá? Tu eras. Pretérito de algo que não é mais. Tá? Tu eras querubim ungido. Para proteger. E te estabeleci no Monte Santo. Ó, te estabeleci no Monte Santo de Deus. Estava no meio das pedras afogueadas. Olha isso aqui. Olha, como é que eu posso dizer isso aqui? Aqui no Eporâneo, a gente conhece como Sião, né? Mas é o Ticião. Aqui no Eporâneo, Deus tem um trono que está no monte. Porque Deus tem um trono num alto e sublime monte, nas alturas. Por isso que muitas das vezes Jesus Cristo ia para o monte. Para ter uma simbologia do que é em cima, o que é embaixo. Pegou? Você vai no monte por quê? Porque Deus habita no monte. Deus tem o seu trono no monte. Mas quando ele vai fazer essa reunião aqui, a posição de conta, ele se estabelece um trono aqui em Bazã, nas regiões celestiais, tá? Para poder os anjos prestar relatórios a ele, seja da luz ou das trevas. Vamos lá. 15. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado. Gente, olha uma observação aqui. No Tanar, tá assim, desde o dia em que foste gerado. Porque Deus gera espírito. Desde o dia que foste gerado, até que se achou iniquidade em ti. Gente, o que é iniquidade? Iniquidade é todo o pecado que eu cometo sabendo que é errado, mas mesmo assim eu pratico. Você vê que no capítulo 28, versículo 13, vai dizer assim, ó: na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência. Ele começou a ficar violento. Por isso que muitas das vezes, certos ataques de fúria tem, como é que eu posso dizer, me fugir a palavra aqui agora? Tem apontamento demoníaco, tá? Deixa eu pontuar isso aqui. A gente está lutando com o inimigo que a gente não vê. Se você abrir um noticiário, o que mais aparece? Um homem teve ataque de surto, psicóticos, psicossomáticos, e matou a família inteira. É normal? Não é. É influência. Boa parte é influência, tá? Eu não vou generalizar todos, mas a maioria é. Às vezes chega na delegacia, tu fez isso e isso, eu não lembro. Não lembro. Eu sou inocente. Boa colocação. Por quê? Porque automaticamente não foi ele que fez. Mas isso aqui fica até meio antagônico, né? De fato, foi ele que fez com o corpo, mas quem estava habitando dentro dele era outro ser, um espírito demoníaco, que levou ele a fazer aquilo. Então você vê que quando o Satanás começa a cair, ele fica violento. Por isso que muitos fatores de briga de casal não é do setor natural, não é na ótica natural, é a ótica demoníaca. Porque ele começou a ficar violento. E se você vê, ele só fica violento depois que ele começa a pecar. Ó, e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre as pedras afogueadas. Olha 17. Elevou o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei diante dos reis, te pus. Esse reis aqui, vida, alunos, é nos reis da região celeste. Lembra Daniel 10? Que eu fiquei detido, o anjo falou para Daniel, eu fiquei detido com os reis da Pérsia. Tá? É no mesmo, tá? E tá aqui muito claro.
te lancei diante dos reis e te pus para que eles olhem para ti. Ou seja, todos aqueles que acompanharam ele, viu, rapaz, embarcamos numa canoa furada, hein? Fomos ouvir ele e olha no que deu. Versículo 18. Pela multidão das tuas iniquidades. Você observa que Deus ainda foi longânimo com ele. Deus ainda foi benigno com ele. Você vê que Deus teve misericórdia dele. Até um dia que Deus deu um basta. Então, uma observação aqui, que vale a gente ressaltar aqui, capítulo 1, versículo 6 de Jó, e capítulo 2, versículo 1, é no mesmo rânio, tá? Na metade daqui para cá, porque os anjos, sendo da luz ou das trevas, tem que prestar relatório, tá? Quer ver? Abre em Hebreus, vamos lá, Hebreus 12. Não, primeiro Hebreus 1. Hebreus 1. Hebreus 1. Enquanto vocês acharam, já achou já? Hebreus 1. Vamos ler o 7 e o 14. Hebreus 1, versículo 7 e versículo 14, que diz assim, ó. E quanto aos anjos, diz, o que de seus anjos faz labaredas, aliás, do que seus anjos faz ventos, e de seus ministros labaredas de fogo. Versículo 14. Não são porventura todos eles, o quê? Espíritos ministradores. Espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então, todos os anjos, seja da luz ou das trevas, são espíritos. Tá? E sendo espíritos, são filhos de Deus. Porque abre agora em Hebreus 12. Hebreus 12. Hebreus 12, do versículo 7 a seguir, que diz assim, ó. E se suportais a correção, Deus vos trata como o quê? Filhos. Como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, e nós o reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos. Para vivermos? Então, Hebreus capítulo 12, versículo 9 mostra que Deus é Pai dos espíritos, dos anjos, seja ele da luz ou das trevas, tá? Eu preciso pontuar algo aqui. Deus aqui, ele libera uma palavra para Satanás, dizendo, ó, deixa eu pegar outra cor aqui. Diz assim para Satanás, ó. Observastes tu o meu servo Jó? E você vai ver que a expressão de Deus para Satanás é observastes. Você tem olhado, você tem visto a conduta dele? Como ele é covarde, vai dizer assim, ó, porventura, ele não te serve de balde? Ou seja, porventura, ele não é assim com interesse? Ou seja, ele está tentando aqui, né? Como Deus é soberano, ele está tentando aqui um meio de quê? De fazer Jó se voltar contra Deus. Porque ele é ardiloso. Porque se você vê, quando Deus permite e ele começa a perder as suas posses, um dos que vai trazer a notícia para Jó vai dizer assim, ó, fogo de Deus. Vamos ler esse texto? Vamos lá, vamos voltar para Jó? Voltando para Jó.
Ô, meu mestre, tu é bom demais, eu sou sua glória. Vamos ler o capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 11. Capítulo 1, versículo 11. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás, não blasfema de ti na tua face. Porque Satanás pensou que Deus era bobo, né? Pensou que Deus era burro. Que Deus tem ciência de todas as coisas, cara. Né? E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tens está na tua mão. Somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Saiu daqui, ó. Foi embora. E você vai ver que ele só tocou aonde Deus permitiu. Porque o diabo não pode ir além daquilo que Deus permitiu. E diz assim, ó, 13. E sucedeu um dia em que os filhos sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e disse: os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles. E eis que deram sobre eles os sabeus, e os tomaram, e os moços feriram a fio da espada. E eu somente escapei para te trazer a nova. Você vai observar aqui, nesse desfecho aqui, que só vai sobrar quem traz notícia ruim. Só um está trazendo uma notícia ruim. Devia ser crente, né? Vamos lá. 16. Estando este ainda falando, veio outro e disse... Gente, observa aqui. Observa. Veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu. O que está acontecendo? É isso aqui, ó. Não vou fazer isso aqui não. Eu ia me atrever a desenhar uns boizinhos aqui, não vou me atrever a desenhar não, tá? Senão vocês vão rir de mim. Ó. Fogo de Deus caiu do céu. Não é dos céus. Isso aqui você não tem jeito. Tá falando que fogo caiu daqui, ó. Do céu. Não é dos céus. Tá? Porque é impossível o Aurônus transmitir fogo. Tá? O Mesorano sim. Então tá dizendo a seguinte coisa, ó. Fogo do céu caiu. Esse aqui é um boizinho, tá, gente? Fogo do céu caiu. Mas há uma expressão que ele vai dizer: fogo de Deus. Eu pergunto, você me responde: foi Deus que fez cair o fogo? Ou foi Deus que liberou Satanás para fazer? Deus liberou Satanás para fazer. Só que o que o diabo está fazendo? Está usando alguém para dizer assim, ó: Deus acabou com teus filhos. Perfeito. Tentando colocar Deus como culpado. Satanás sabia que não podia com Jó, porque Jó era íntegro, reto, sincero, se desviava do mal. Ele viu que não tinha como atacar ele, foi apelar, tentando jogar quem? Jó contra Deus, porque Satanás não pode ir com Jó. Mas se Jó se voltar contra Deus, Deus o quebra. Deus o mata, o fulmina. Então qual a ideia dele? Eu não posso, então eu jogo ele contra Deus para Deus quebrar ele. Só que olha isso aqui que eu vou te dizer, que é muito sério. Todas as vezes que você sofreu um ataque, tenha consciência, é permissão de Deus. Não vai além, porque Deus só permite até certo ponto. Tá? Outro texto, vamos lá, outro texto. Reis... 1 Reis 22. 1
22. Gente, só um adendo aqui. Só um adendo. Nas aulas posteriores, mais pra frente, a gente vamos falar sobre o primeiro habitante do Éden, tá? Pode ficar tranquilo, então você, né, fica tranquilo. Reis 22, 18 diz assim, ó. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse eu que ele nunca profetizará de mim bem, senão mal? Então disse ele: ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor, oh aleluia, assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, a sua mão direita e a sua mão esquerda. Você observa que ele não vai dizer que todo o exército dos céus. Ele está dizendo que todo o exército do Mesorânio. Porque Deus estava aqui fazendo uma prestação de contas. Por quê? Porque Acabe precisa morrer. Porque havia uma profecia dizendo que Acabe iria morrer em Ramote Gileade. Então, automaticamente, está acontecendo uma reunião aqui. E o profeta que teve a visão, está vendo a visão daqui, ó. Eu vi o Senhor sentado num trono, aqui, ó. Um trono aqui, ó. E todo o exército dele estava à sua mão direita e outro exército à sua mão esquerda. Isso aqui é possível dizer. Quando você partir, quando você voltar para casa, se você acordar, despertar à direita, tá de boa. Se despertar à esquerda, coloca a tua barba de molho. Tá? Observação. Aqui é que o profeta vai dizer assim, ó. E disse o Senhor, é Deus que está dizendo. E disse o Senhor: quem induzirá Acabe que suba e caia em Ramote Gileade? E um dizia esta maneira e outro a outra. Gente, pega isso aqui. Gente, Deus não tem problema em ouvir conselho. Cara, que Deus magnífico. Deus podia fazer, vou fazer assim, pronto. Só que Ele está nos ensinando que todo aquele que governa, que todo aquele que lidera, tem que ouvir. O maior sucesso dos reis que reinaram sobre Israel, a saber Samaria, ou Judá, a saber, olha, ou Jerusalém, a saber Judá, a maioria só teve sucesso porque tiveram ótimos conselheiros. Todo reinado tem que ter um conselheiro. Todo líder tem que ter um conselheiro para ouvir. Muitas pessoas deixam de ouvir pessoas e acabam se precipitando em fazer algo errado. Lembra de Salomão? Os anciãos deram conselho bom para ele. Salomão não quis ouvir. Foi dar ouvido à juventude. Ele não quis ouvir seus conselheiros. Foi ouvir a juventude. E aconteceu o quê? Divisão, 10 tribos para um lado e 2 para o outro. Então pega isso aqui. Se Deus quer Deus, ouve. Quem é você para não ouvir? Eu não preciso ouvir ninguém. Eu faço e acontece. Deus está dizendo, senta um pouco e ouça. Senta um pouco e ouça mais. Tá? Detalhe que interessante é que Deus poderia fazer e acontecer e pronto. Só que Ele está ouvindo os que os anjos estão dizendo para Ele. Eu acho também interessante e que vale ressaltar aqui é que Deus, mesmo na sua grandeza, na sua soberania, sempre está apto a ouvir. Ó, diz assim: e disse o Senhor: quem induzirá Acabe a que suba e caia em Ramote Gileade? E um dizia desta maneira e outro de outra maneira. Deixa eu só apontar de novo aqui. Deus ouve tanto, gente, que um dia Moisés sobe para o monte, Arão
dá ouvido ao povo. Ele, por pressão, que ali a palavra hebraica ali estava sob pressão, que ficaram em volta dele, estava sob uma pressão muito grande, ele confecciona um bezerro de ouro, né? No alto do monte, Deus sabia que o povo havia se corrompido e disse para Moisés: Moisés, desce que o teu povo se corrompeu. Peraí, o povo não é de Deus? Ó, Deus dizendo: Moisés, desce que o teu povo se corrompeu. Eu irei destruí-los e farei de ti uma nova nação. Gente, é a mesma proposta que Deus fez para Abraão. Deu continuidade a Isaac. Se esticou a Jacó. Deus está dizendo para Moisés: cara, eu vou matar esse povo tudo. E vou te fazer igual a Abraão. Gente, pega isso aqui. Moisés vai dar conselho para Deus. Pega isso aqui. Deus vai mudar de ideia. Estou usando aqui um antropoformismo, tá, gente? Deus vai ouvir. E olha, Moisés: Senhor, quando o povo ouvir que o Senhor tirou eles do Egito com mão forte para os destruí-lo, vão rir do Senhor, vão zombar de ti. E a Bíblia diz que Deus não fez o que iria fazer. Gente, isso aqui eu preciso pontuar. Se Deus não tem dificuldade para ouvir, quem somos nós para ter? Deixa eu continuar aqui, para poder passar mais um quadro. E disse ele, aliás, 21. Então saiu um espírito, gente, saiu um espírito. Na leitura, vocês vão diferenciar se ele é da luz ou das trevas. Vai dizer assim, ó. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o induzirei. E o Senhor lhe disse: com o quê? Gente, isso aqui a gente precisa entender o que o texto, através do Espírito Santo, está nos passando. Deus é soberano? É. Sabe todas as coisas? Sabe. Mas os anjos não sabiam. Por isso que Deus pergunta, não é porque Deus não sabe, Deus pergunta para que esse anjo aqui, esse espírito, verbalize o que vai fazer e todos aqui tenham ciência do que está acontecendo e do que ele disse. E disse ele: eu sairei e serei um espírito de mentira. Aonde? Na boca de todos os profetas. Esse espírito aqui que está dizendo que será um espírito de mentira é da luz das trevas. E pasme o que eu vou dizer. O mundo das trevas tem os seus profetas. E esses profetas, eles estão espalhados pelo mundo para te enganar, para te iludir. Mas automaticamente não possui luz neles. Sim, trevas. E ele disse: tu induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faze assim. Deus fez o quê? Deus permitiu, tá? Mas essa reunião não aconteceu aqui. A reunião aconteceu aqui. Porque aqui, no Eporâneo, Deus tem um trono. Como é que posso colocar um trono aqui? Sobre esse monte aqui, e debaixo desse trono, existe um altar com pedras afogueadas, e sustentando esse altar, existe 4 querubins. Que sustentam esse altar que a gente chama teologicamente de firmamento. E nesse monte aqui, existe, botar de azul diferente, existe rios que descem de forma de espiral, que regam toda a cidade, e por onde esse rio passa, a vida. Sabe esse hino? Se você quiser, tira até o texto. Que
diante do trono canta ou cantava, não sei, porque eu não ouço mais falar dessa cantora, desse gospel, que diz assim: existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono. É águas que saem daqui, do trono de Deus. E aonde esse rio passar, a vida. Tá? Que nesta noite, nesse dia ou nessa tarde, a água do trono de Deus passe sobre o seu ministério. E aquilo que estava morto possa viver. O que estava infrutífero possa frutificar para a glória do nome dele. Ficou bem explicado? Muito bem explicado. Ficou? Eu vou tirar a foto aqui para poder postar no grupo também. Aqui? Vamos dar seguimento? Cadê? Opa! Achei. Vamos dar seguimento? Quer ver? Antes de a gente voltar ali, abre por favor. Apocalipse 21, Apocalipse 22. Apocalipse 22. Eu gosto de falar e mostrar o texto. Vamos lá, Apocalipse 22. Diz assim, ó: e mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, e que procedia da onde? Do trono de Deus. Do trono de Deus e do Cordeiro. Tá? Então, queria mostrar esse texto que vocês aqui, eu vou apagar. Vou passar mais um quadro aqui. Vamos lá. É continuação, tá, gente? O meu fone do Edge. Eu escrevi no outro quadro de preto ou de azul, Vida? De azul. De azul, muito obrigado. Tem certeza? Não foi preto, hein, Vida? De azul, viu? Azul? Tá bom, não.
minutinho, sair do bloco aqui, vocês copiarem. Opa. Não vai dar tempo de explicar esse quadro aqui para vocês nessa aula, tá? Na próxima aula presencial, a gente abre o caderno, tá? E a gente explica isso aqui para vocês de forma bem clara, tá? Pra gente poder não explicar agora correndo e você não ter a compreensão exata disso aqui, tá bom? Mas escrevam, anotem, porque ó, na próxima aula eu vou tomar nota do caderno, tá? Eu quero que todos os alunos escrevam para vocês não perderem nada disso aqui, tá bom? Deixa eu tomar minha cara aqui na minha aguinha. Deixa eu tirar a foto do quadro também. Gente, olha só, não deixem de copiar esse quadro, tá bom? Porque é de muita relevância para vocês, tá? Na última aula que antecedeu esta, eu perguntei se algumas pessoas tinham escrevido o quadro. Muitos não escreveram, tá? Preciso que vocês escrevam e que vocês assistam a aula de vocês, tá? Essa aula é de vocês, vocês precisam assisti-la, tá? Porque é muito, muito interessante nesse céu aqui, que é o EP, né? Que é o grandioso, a gente falar sobre alguns anjos e tocar na expressão dos serafins, tá? De serafe, aqueles que ardem em fogo. E se você pegar Isaías 6, você vai ver que eles não clamam ou eles não adoram a Deus diretamente apontando para Deus, dizendo Santo, Santo, Kadosh, Kadosh. A Bíblia diz que um falava com o outro, tá? Santo, Santo, Santo. Por quê? Porque Deus sabe quem Ele é, tá? Porque os próprios anjos hoje em atividades, eles têm um livre-arbítrio para servir a Deus ou não servir, tá bom? Eles não são uma robótica controlados por Deus para servir a Deus, não, tá? Eles têm a opção de servir ou de não servir a Deus, tá? A gente vamos ficar por aqui, vamos orar para entregarmos a aula na mão do Senhor e que o poder da palavra alcance o teu coração. Senhor, nós te louvamos, glorificamos o teu nome por esta aula. Muito obrigado por conseguir transmitir essa aula. Eu te peço que o Senhor visite também, através dos teus anjos, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão gripados, acamados, com febre. Que o Senhor possa visitar e o Senhor possa curá-los através dos seus anjos, Senhor. Eu te agradeço por esta aula essa que o Senhor nos confiou na noite desse dia, que ela possa produzir no coração dos teus filhos a mesma coisa que tem produzido no meu. Que nós possamos ter totalmente visão daquilo que o Senhor é, daquilo que o Senhor quer para nós, para que assim possamos realizar tudo aquilo que o Senhor projetou para a nossa vida e para o nosso ministério, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Querido, a próxima aula será presencial. Agradeço a compreensão de todos, tá bom? E que Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Até breve.